André, nesses 23 anos de história no trade, qual foi o momento, assim, de mais desespero, mais desafio que você passou? O que que isso te ensinou, cara? Você tem alguma história aí pra compartilhar com a gente? Acredito que tem algumas, né, mas tem alguma que tá latente aí? Cara, o dia que mais me marcou foi em 2007, acho que setembro de 2007. 2007 eu estava no exército. É, pouco depois de eu ter saído lá da minha profissão de engenheiro, teve um dia que eu estava ganhando um baita de um dinheiro. Eu me lembro que era uma quarta-feira, porque era dia de decisão do Fed, e eu esperava que o Fed cortasse juros, e o mercado estava subindo o dia inteiro, porque o Fed iria cortar juros, e aí o Fed cortou os juros, eu falei: "Agora vai subir". Só que o mercado desceu e, além do tanto que eu tinha ganho, ter devolvido aquilo, eu perdi mais um tanto, né. Tá. No final das contas, se juntar o que eu tinha ganho e devolvi mais o que eu perdi, dava R$ 50.000, ou seja, eu saí com prejuízo de 25, só que eu estava com lucro de 25. Isso, há 2007, 2007. 18 anos atrás? 18 anos. 18 anos, é isso. 2017, putz, cara, É. como eu tô velho, meu Deus do céu. Vou até pegar uma água pra mim. Deixa eu pegar aqui. Então a gente tá falando de R$ 50.000 há 8 anos atrás, sei lá, é um carro, né, hoje seria um carro. Esse dia me marcou muito, cara, porque, eu precisei de pelo menos aí uns 2 meses pra me recuperar emocionalmente. Olhando para trás, assim, era inadmissível eu não ter percebido a ausência de liquidez que tinha naquele momento. Eu já tinha Uhum. vivido aquilo, sabia que a liquidez diminuía, que o problema todo foi causado por falta de liquidez. Eu não consegui zerar as minhas operações, então o negócio estava a 2. Aí eu mandava, Putz. ela já tinha caído para 1,80, aí eu mandava, era opção, né? E aí eu fui até conseguir zerar, e aí que eu parei, olhei e falei, meu Deus do céu, né? Então faltou calma, tranquilidade. Então esse foi um momento que me ensinou sobre risco, me ensinou a ir mais tranquilo, porque provavelmente ainda tinha alguns riscos que eu não conhecia, porque eu tinha começado de verdade no mercado há 2 anos e pouco, né, e eu precisava ter atenção com isso. Me ensinou a ser mais humilde e, cara, eh eh, a partir daí eu comecei a ser mais chato com gerenciamento de risco. E eu acho que em 2008, quando o mercado caiu, eu não quebrei por conta desse dia. Então acho que a minha maior lição Muito bom isso, cara. como trader foi essa. E como analista foi o Joesley Day. Eu acho que naquele dia eu me comuniquei mal com os meus clientes. Eu estava afobado, estava uma gritaria, sabe? Tava, entendeu? Uhum. Então, se pudesse voltar atrás, não pode, aquele dia eu teria falado completamente diferente. Eu tive a chance de consertar isso, porque quando o mercado caiu por conta da pandemia, foi no carnaval, não sei se você se Uhum. lembra. Eu estava em Ubatuba, eu voltei antes, porque eu falei: "Cara, meu cliente precisa de mim, porque vai abrir Sim. caindo 10%, abriu caindo 8, acho. E eu preciso estar lá, não dá para ficar aqui em Ubatuba, né". Até porque só estava chovendo lá também, então Uba-chuva, né. é. E aí eu consegui consertar, né, então valeu. Tirei todo mundo das operações daquela quarta-feira de cinza, mas dando alternativa e falando em tom suave, como deve ser o tom de qualquer profissional. Então, o Joesley Day, também me fez aprender que, poxa, você tem que estar preparado para tudo, porque se você não se prepara para tudo, inclusive para uma loucura como foi aquele dia, cara, você não consegue raciocinar direito sobre muita pressão e você acaba fazendo muita besteira. Muito bom. Ou seja, existe bênção na maldição, né. Sim, Aquele dia que você fala assim: sim. "Caraca, velho, que o dia horrível que se eu pudesse eu deletaria". Não, ele te ensinou algo que lá na frente você foi entendeu a grandeza, né. Não, na verdade, quando tá tudo dando certo, você não aprende nada. Você só aprende mesmo quando você toma um revés, não de coisa que você tá repetindo o erro, porque quando repetir o erro eu não consigo, eu sempre tento consertar e todo mundo fala que errar uma vez é humano, 2 é goiano, mas a partir de 2 eu não erro mais, entendeu? Porque, pô, eu vou lá e conserto. Agora, Tá. quando é um erro que você comete porque você nunca passou por determinada situação, ele te ensina muito, né. Sim. Então,
e aí são coisas que você leva pro resto da vida. E qual foi o momento de maior êxtase, assim, na sua carreira como trader? Um resultado que você fala assim, cara, que resultado incrível, o que ele te ensinou? Como trader, É. como trader, teve uma época lá na Rico que a gente criou talvez o primeiro ou segundo fundo no Brasil. Precisava ser um fundo multimercado, porque a gente não necessariamente estava comprado, e o fundo de ações você tem a necessidade de ter 60% comprado em ações, né? Ou seja, não funciona para quem gosta de análise técnica. Então a gente criou um fundo multimercado, mas que as decisões de compra de ações passavam por mim. Eu não era o gestor, eu era o analista, mas tudo que eu passava para o gestor, ele acatava. Ele poderia não acatar, né? Ele nunca fez isso. Então, o resultado do fundo dependia das minhas opiniões. Eu tinha sala ao vivo e nessa época não tinha necessidade de ser analista, então eu podia operar na sala ao vivo. Quando a OGX caiu dos R$9 para o pó, a gente estava vendido. Eu na minha carteira, o fundo na carteira do fundo e os meus clientes na sala ao vivo. Nossa. Então aquele dia ela abriu com a queda de 30%, 35%. Foi assim, aquele dia de ganha-ganha, né? Aquele dia que todo mundo ganhou, né? Como legal, trader, cara. eu acho que aquele foi o melhor dia. E como analista, foi quarta-feira de cinzas de 2020, porque em 17 pregões o mercado caiu 50%. Eu consegui tirar todos os meus clientes da posição antes disso. Então, por mais que não tenha sido um ganho, pelo contrário, amanheceu caindo, eles devolveram um pouco de lucro. Se eu não tivesse agido de forma correta, eles teriam perdido muito mais. Então, como analista, eu acho que esse dia foi o mais importante da minha carreira. Sensacional. E qual foi o maior prêmio que você recebeu do trade? E não tô falando de dinheiro. Cara, vou te dizer, porque ele não tem problema se fala o nome dele. Tem um aluno meu que é o Jairo. Ele é padeiro, tá? E gosta muito de swing trade e, de certa forma, está tendo a sua vida financeira mudada pelo aprendizado que passou por mim. É claro que o mérito é todo dele, né? Eu sempre admirei muito as pessoas que tinham capacidade de mudar a vida de outras pessoas, né? Porque de tempos em tempos você encontra um cara que te fala uma coisa que te muda a vida, né? Por exemplo, o fato de um primo meu, há 30 anos atrás, ter falado para mim do pai rico, pai pobre, cara, me ajudou a mudar de vida. Depois foi só eu que dei porrada e saí lá na frente. Foi o gatilho, né? Mas o gatilho foi aquele. Então eu sempre admirei pessoas que tinham essa capacidade. E eu sei que, pro Jairo, eu fui esse gatilho. Por mais que, cara, o mérito seja todo dele. Então, quando eu percebo que o que eu disse, o que eu falei, o conselho que eu dei ajudou o cara a mudar de vida para melhor, isso me deixa muito feliz e é meu maior prêmio, tá? Eu trabalharia, até porque felizmente hoje eu acho que eu tenho dinheiro para não precisar mais me preocupar com dinheiro. Eu trabalharia de graça o resto da vida, só para ter essa sensação de tempos em tempos. Quando você acorda de manhã e tem lá o WhatsApp, você fala, putz, grilo, alguém deve estar perdendo dinheiro que vem me falar aqui. Aí eu abro assim e o cara fala, olha, porra, faz 1 ano que eu te conheci e não sei o quê, e mudei de vida, e melhorei, e me tornei um cara mais sério, mais disciplinado. Putz, cara, é um prêmio gigantesco. Você deve saber disso. Sim, total. E de certa forma, André, a gente faz esse trabalho já hoje, né, cara? Porque boa parte do nosso trabalho é um trabalho que a gente é remunerado por ele. Mas uma outra boa parte é um trabalho que a gente já vem, os vídeos que estão lá no teu canal. Quantos anos tem o seu canal de YouTube? Cara, eu não sei. Eu acho que é de 2009. Então, cara, o que tem ali de acervo, a pessoa que não tem condição de pagar, ela já tem acesso a algo que ela consegue começar ali, né? Esse conteúdo que a gente está fazendo aqui certamente vai agregar valor para alguém que vai pegar, às vezes, um trigger, um gatilho. O Gamecast tem quase 250 episódios. Né? Imagina quanta informação tem ali, né? Exatamente. Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.